Boa tarde, o meu nome é Lara de Queiroz Ramos. Eu venho apresentar para vocês a aula de conceitos iniciais de estatística. Então vamos lá. Para começar, vamos lá. O que é estatística? A estatística é a área da matemática em que está a coleta de dados para sua análise e representação. A estatística, ela é um conjunto de técnicas úteis para a tomada de decisão sobre um processo ou população, baseada na análise da informação contida em uma amostra dessa população. Ela é uma área da ciência que oferece uma coleção de métodos para planejar experimentos e levantamentos para obter dados, organizar, resumir, analisar, interpretar dados e deles extrair conclusões. A base da estatística é a amostra e a população. Então, vamos ver aqui o que é cada uma e a diferença entre elas. A população. A população é o conjunto de pessoas, itens ou eventos. Já a amostra é o subconjunto da população grupo. Aqui temos um exemplo. Aqui está a população e aqui a amostra. A amostra é uma porção da população e conforme maior esta amostra, mais certo será o resultado em que queremos, mais certeiro será. A amostra, a gente tem sempre que estar atento a... Tipo, por exemplo, se você vai pegar uma amostra de uma população, seria legal, por exemplo, da população brasileira. Você vai pegar o quê? Seria legal pegar a amostra de pessoas de variados estados, de classes sociais diferentes, de classe baixa, média e alta, porque assim vamos ter uma precisão maior no resultado em que queremos obter. Aqui eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, a satisfação da população brasileira com a atual presidência do Brasil. Temos o quê? Aqui temos o quê? Eu peguei 7 indivíduos de classes sociais diferentes, de classe baixa, média e alta, e coloquei aqui o nível de satisfação deles entre 1 a 5, onde cada um deu a sua nota com a satisfação da atual presidência. Então, aqui temos o quê? Esses indivíduos aqui, que eu numerei de 1 a 7, são os elementos. E aqui, ó, eu coloquei como, por exemplo, o indivíduo 2. A observação em que se tem é o quê? Que ele é de classe social média e o seu nível de satisfação é o 2. Aqui temos o quê? A média de satisfação, que eu fiz a média entre a satisfação desses 7 indivíduos, que a média foi igual a 3, que equivale a 60%. Então, podemos dizer que, com base nesta tabela, que 60% da população brasileira, quer dizer, que a população brasileira está 60% satisfeita com a atual presidência do Brasil. Aqui, dentro da estatística, temos o quê? As variáveis de interesse. Tem a variável quantitativa e a variável qualitativa. A quantitativa é aquela que mede quantidade, e temos ela dividida em 2. A variável quantitativa discreta, que expressa o valor de uma contagem, e que temos aqui como exemplo a idade, quantidade de habitantes de uma cidade, que se encaixa nessa variável. E temos a variável quantitativa contínua, que expressa uma medida com um valor real e que temos como exemplo o peso e a altura. E a variável qualitativa, que é aquela que mede uma qualidade do indivíduo e que pode ser separada em categorias, que são elas. Aí temos o quê? A variável
qualitativa ordinal, que separa os indivíduos em classes com uma determinada ordem, e que aqui pode ser dividida, por exemplo, com o nível de escolaridade, que temos o quê? Vários níveis que temos: o fundamental, o médio e o superior. E também temos o quê? A variável qualitativa nominal, que separa os indivíduos em classes, porém não é possível estabelecer uma ordem. E aqui temos o quê? A qualitativa nominal temos o quê? O sexo, que temos feminino e masculino, e, por exemplo, de esporte praticado, em que temos o quê? Que um indivíduo pode praticar natação, outro atletismo, outro voleibol, outro futsal, outro futebol, e assim vai. Aqui, como essa variável de interesse, podemos pegar, por exemplo, o estudo do IMC dos alunos do curso superior de licenciatura em matemática, onde tomamos uma amostra dessa população, medimos o que? A altura e o peso de cada um, já que o IMC ele é calculado com uma razão entre o peso e o quadrado da altura do indivíduo. Assim, pelo peso e a altura, são variáveis de interesse. É um exemplo das variáveis que temos. Então, aqui, como ela vai o peso e a altura, ela é uma variável quantitativa contínua, porque ela expressa uma medida com um valor real de cada indivíduo. Aqui temos as formas de representação desses dados. Esses dados eles podem ser apresentados dividido em diversas tabelas e gráficos. O rol, aqui, por exemplo, aqui temos um gráfico, que é a representação, é um modo de representação dos dados coletados, e temos aqui uma tabela. E aqui nessa tabela aqui temos um exemplo também do que é o rol, que o rol é a lista dos dados numéricos da amostra ou população analisada e obtida após a ordenação dos dados. Aqui, igual eu coloquei uma tabela de dados de alunos e a nota obtida deles nas provas, onde aqui eu coloquei ordenada, né, o nome dos alunos e a nota que eles obtiveram. Temos as frequências, que são o quê? Temos a frequência absoluta, que é o número de vezes que um dado aparece no rol, onde os dados são organizados em categorias. Igual aqui, por exemplo, a tabela que eu coloquei como exemplo, em que a idade das pessoas de uma sala, onde temos o quê? Eu coloquei a idade de 18, 19, 20, 21 e 22. E o número de pessoas que tem na sala com esta determinada idade. E aqui temos o quê? A frequência relativa. A frequência relativa é o número de observação de cada variável dividido pelo número total de observação. Ela faz o quê? Ela mostra a frequência absoluta de cada variável dividida pela somatória das frequências absolutas. A frequência relativa é uma porcentagem do todo. Essa daqui é a fórmula que utilizamos para fazer essa frequência relativa, onde o NI% é a frequência percentual ou relativa. Aí aqui eu coloquei um exemplo de uma tabela onde como se fosse um time. E esse time tem o quê? 4 integrantes. E que o J aqui, ele representa os jogadores. E o N é o número de gol que eles fizeram. Então temos o quê? Que o integrante 1, ele fez 2 gols. O integrante 2, ele fez 3 gols. E assim por diante. E aqui temos a somatória dos gols, que ficou igual a 10. E eles estão divididos, esses gols, entre os jogadores. E aqui, jogando na fórmula, obtemos o quê? A porcentagem de gol que cada jogador fez durante a jogada. Igual, por exemplo, o jogador 3, ele fez 1 gol. Então, ele fez 10% dos gols. Essa porcentagem é o quê? É a frequência relativa ou percentual que o jogador fez
de gols durante o jogo. Aqui é a bibliografia, da onde eu tirei os dados e as informações para estar elaborando esta aula. E eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.